Olá, bom dia a todos. Mais uma semana a gente inicia, né, de estudos. E hoje nós vamos iniciar a nossa aula de ciências. Vamos falar um pouquinho sobre a idade da Terra. Peguem o livro de vocês de ciências e vamos para mais um dia de aula. Acredita-se que a Terra tenha cerca de 4,6 bilhões de anos. Você pode estar se perguntando, como é possível a gente saber isso? Para facilitar nosso estudo de hoje, nós iremos acompanhar em nosso livro 5 épocas distintas que aconteceram para que pudéssemos saber mais ou menos a idade da nossa Terra. Começamos então pela Era Arqueozoica, que é caracterizada pela formação de uma crosta terrestre, onde surgiram os escudos cristalinos e as rochas magmáticas, nos quais encontramos as antigas formações de relevo. Em seguida, nós temos a Era Proterozoica. Nessa era, ocorreu uma intensa atividade vulcânica. E essa era também ficou conhecida e caracterizada pelo surgimento das primeiras formas de vida multicelulares avançadas. Logo em seguida, surgiu a Era Paleozoica, que em nosso livro, Paleozoica destaca como o significado de vida antiga. E nesse período, a superfície terrestre passou por grandes transformações, como a formação de rochas, de grandes florestas e o início dos primeiros insetos e répteis que começaram a surgir. Temos agora a Era Mesozoica. Mesozoica vem de meso, que significa meio, e zoico, de vida, ou seja, vida intermediária. Foi o início dessa vida intermediária, que foi marcada pelo surgimento dos dinossauros. Essa era é dividida em 3 períodos: Triássico, Jurássico e Cretáceo. E o início dela é marcado pela formação da fragmentação da Pangeia. O que significa Pangeia? O grande continente, que foi a primeira crosta terrestre que passou a existir. E nós temos também a Era Cenozoica. A palavra Cenozoica significa vida recente. Essa era tem seu período de 65 milhões de anos atrás até o momento atual. E esse período corresponde na formação de cadeias montanhosas e do aparecimento do Homo sapiens, que é a espécie a qual pertence o homem. E essa população humana começou a se expandir a partir dessa era. A origem dos seres vivos em nosso planeta ainda é uma questão polêmica, que envolve desde a hipótese criacionista até as teorias evolucionistas, propostas pelas diferentes linhas de pensamento no campo científico. Agora vamos falar sobre seleção natural. O cientista Charles Darwin e o cientista Alfred Wallace, eles estudaram, e descobriram hipóteses para explicar a evolução dos seres vivos. Como ocorre essa seleção natural, segundo esses cientistas? Ela ocorre quando os seres de um ambiente conseguem se reproduzir e passar suas características para as gerações seguintes. Mas as espécies que não se adaptam morrem e não conseguem propagar a sua espécie. É o mesmo que se a nossa espécie de ser humano não conseguisse propagar,
se nós não conseguimos procriar, nossa espécie acabaria. E eles explicam dessa forma. Agora vamos falar um pouquinho sobre as evidências do passado. Os cientistas, por meio de escavações, eles conseguem adquirir material para realizar estudos que comprovam a evolução do nosso planeta. Por isso que o solo, as rochas e esses fósseis são muito importantes para os estudos desses cientistas, porque conseguem, a partir daí, estudar a evolução do nosso planeta Terra. Nós podemos perceber, então, com a nossa aula de hoje, que a nossa Terra, ela veio de uma evolução ao longo dos séculos, né? Ao longo desses 4,6 bilhões de anos, né? E que tudo que a gente tem hoje de estudo foram os cientistas, né? Que buscaram através de fósseis, através de pesquisas, né? E tudo que nós temos hoje como comprovação vem desses estudos. Agora vamos dar continuidade aos nossos estudos, né, no nosso livro, realizando as atividades propostas. Qualquer dúvida, estou à disposição. Todas as atividades, nós encontraremos as respostas no nosso vídeo de hoje e também, principalmente, na leitura do nosso livro, tá? Um beijo e até a próxima!